Boa noite, professor. Eu vou fazer a apresentação da nossa solução Hidrata, do grupo Vitalis, composto por mim, João Guilherme, Ana Flávia, Gustavo Terada, Pedro Puga e Lucas Vieira, todo mundo da turma 2TDS-PV, de ADS. Então, a nossa solução, ela é uma plataforma que a ideia, o ator principal dela é ser usado por proprietários que têm propriedades, né, fazendas, falando um pouco mais simplesmente, e ela basicamente visa trazer mais eficiência e inteligência para a decisão de irrigação dessas propriedades. Então, como que vai funcionar? Ele vai cruzar dados de sensores em campo, então vão ter sensores que a gente vai simular na plataforma Walkwi, que vai ter um ESP32 com sensores de umidade e luminosidade. Então, eles vão servir de insumo para o nosso motor de alertas e recomendações. Ele também vai usar algumas APIs externas, como previsões meteorológicas com esse OpenMeteo aqui, níveis de rios com esse ANA e foco de queimadas com esse INP. Então ele vai pegar todos esses dados, vai cruzar e fazer uma inteligência. Então, se a umidade for maior que 40% e não tiver nenhum foco de incêndio e a previsão meteorológica é essa, ele dá uma recomendação. Ó, você deve irrigar hoje, ou você não deve, ou você deve irrigar somente daqui a 7 dias, 14 dias. E esse vai ser a nossa solução que vai resolver esse problema. Então, mostrando aqui como está a parte da arquitetura, da infraestrutura mesmo. Nosso back-end ele é orquestrado por duas APIs, né, a API de Java e a API de .NET. A API de .NET ela cuida da parte de CRM ali, do CRUD, mais do proprietário da propriedade, e a API de Java ela é o motor de correlação de regras. Né? Então, o Java que faz a parte de ler os eventos, que são ler os eventos que vêm nos tópicos. Então, os sensores, como é que eles se comunicam com o nosso Java? Né? Os sensores do ESP32, eles publicam em um tópico, em um broker MQTT, a gente está usando o HiveMQ. Então, os sensores publicam as mensagens nesse tópico e o nosso Java ele fica consumindo esses tópicos, então ele é um subscriber, né, desses tópicos. Então aqui as APIs já estão rodando, né? Você consegue ver que eu já provisionei uma máquina aqui. Então eu tenho aqui o IP público da minha máquina e aqui eu rodo o 8080, então eu rodo a parte do Java. Agora eu vou partir para a apresentação partindo fazendo as requisições do mobile, né? Eu vou até ficar aqui na aba Network para a gente ir vendo que as requisições realmente estão sendo feitas para minha máquina virtual pública aqui, né? Nas portas respectivas de cada API, né? Então aqui eu vou primeiro fazer o login. Ele não tem senha, né? Porque a gente, enfim, não precisava aplicar JWT, Spring Security. A gente vai ver aqui que essa aquisição ela foi feita para a porta 5000. Então foi a Page.NET que cuidou dessa parte. Mas a partir daqui a maioria das coisas vão ser realmente através da ele está apresentando aqui todos os dados default, né, como zero, não, porque não tem nem os dados chegando ainda nessa propriedade. Então, o que eu vou fazer agora vai ser trazer os dados do sensor, né, do walk. Em alguns momentos ele vai começar a publicar nesse MAC address fixo aqui, nos tópicos que o backend vai consumir, a gente vai conseguir ver isso se refletindo aqui na tela. Ele vai fazer a conexão com o broker MQTT, que é o HiveMQ, e aqui ele logou que ele já distribuiu as primeiras leituras nos tópicos. Ou seja, isso quer dizer que se eu der um reload aqui, eu já devo ver, né, os dados dos sensores aparecendo aqui no meu dashboard inicial. A gente já vê que a umidade do ar saiu de zero, que estava aqui, né, para 40%. Se eu for aqui na página de histórico de leituras, eu consigo ver, né, a fazenda que ele, enfim, enviou esses dados. Uma coisa interessante de a gente testar é que eu consigo mudar aqui, né, os valores que vão vir. Então eu consigo diminuir a umidade aqui, aumentar a temperatura aqui. A gente pode lembrar que a temperatura vai ser 31. Assim que ele publicar uma nova mensagem com esses novos valores, eu consigo ir lá no aplicativo e ver que as novas leituras terão esses novos valores, porque o Java foi lá e, enfim, consumiu esses novos dados nesse tópico. Então a gente vê que tem 33 graus, a umidade 26%. A gente consegue aqui cadastrar uma nova fazenda, então eu vou cadastrar aqui a fazenda teste Java. A gente consegue ver aqui que a requisição foi feita para o nosso IP pública da nossa máquina na porta 8080, um post feito com sucesso. A gente precisa vincular um sensor aqui, então a gente precisa passar um MAC address aqui. Então aqui eu fiz mais uma chamada aqui, né, de API, então na porta 8080, vinculei um sensor IoT, né, que uma fazenda ela tem exatamente um sensor IoT. Da mesma forma, se eu rodar aqui o Walkwi simulando o nosso sensor ESP32, eu mudei aqui o MAC address que ele vai publicar. Então ele já distribuiu os primeiros dados nos tópicos, então se eu vier aqui no histórico, der um zoom aqui, eu já consigo, eu dar um refresh, eu vou ver as leituras da nova tabela, que eu criei com Java no nome, né? Então aqui a gente vê que está realmente os dados que estão lá no sensor. É só mais um, aqui é a lista de alertas que, enfim, esse proprietário tem nas diversas fazendas dele. Eu consigo criar manualmente um novo alerta. A gente vê que a gente deu um post nesse endpoint de alertas.
posso deletar um alerta. Então aqui a gente vê a requisição de delete desse endpoint com esse ID, né, dessa propriedade, desse alerta, quer dizer. Por último, a gente tem o nosso perfil aqui, que eu posso editá-lo. A gente vê aqui o put que a gente fez, né, para o produtor de ID 1. Dando aqui um select todos from produtor, a gente consegue ver a nossa edição aqui. Então o João Fazendeiro editado, que está no nosso Oracle Database. Estou falando de CRUD, a gente dá um get no endpoint que dá os dados para o dashboard aqui. A gente criou, fez um create aqui de uma fazenda. Eu editei o meu perfil, né? Então o update, a gente fez o create, o update, o read. E eu também mostrei aqui a delição de um alerta. Então a gente demonstrou que em entidades diferentes, mas a gente demonstrou pelo menos uma vez cada verbo HTTP ali, né? Cada operação do CRUD. Partindo agora para mostrar um pouco a nossa arquitetura aqui, como funciona o nosso back-end. A gente está usando uma arquitetura MVC/REST ali. Eu vou passar por cada uma das camadas da nossa solução aqui, né? Então, aqui na parte de cliente, para os dados da Ana, a gente tem um mock, né, trazendo um valor aleatório, mas da forma que a gente fez aqui a arquitetura, a gente deixou bem modularizado, seria só realmente, em vez de fazer um mock, fazer uma chamada real API aqui, igual, por exemplo, a gente faz com essa OpenMetel, que ela é bem simples de usar, então a gente não usou mock, a gente usou a API de verdade. Essa camada config serve para a gente fazer configurações no Spring Boot ali. Então, se a gente tivesse usando Spring Security, a gente ia fazer as configurações aqui dentro dessa camada. No caso, a gente só tem realmente a configuração do Cores aqui, que a gente usou para poder fazer uns testes locais aqui no nosso localhost com o aplicativo mobile ali. A camada controller é a camada que a gente usa para expor os endpoints, né? Então a gente define aqui qual que vai ser a URL base desse caminho aqui, e aí cada método ele tem a continuação desse endpoint, né? Então no caso esse aqui é o controle de alertas, tem também o de dashboard que a gente viu no aplicativo, tem o dashboard controller aqui que a gente viu no aplicativo mobile, é um conceito de back-end first, então em vez de o front-end no mobile ter que ter a inteligência de ver quais chamadas eu vou fazer, a API, então eu vou chamar a API que vai me retornar as leituras, as alertas, e a gente abstraiu isso, então o front-end não vai ter que se preocupar em ter essa inteligência do lado dele, a gente já define como que vai ser a tela do front-end aqui, com esse conceito de back-end first. Então, realmente aqui a gente tem os controllers de todos os endpoints que são cuidados aqui pela parte da API de Java. Né? Camada de DTO, a gente tem o DTO é o Data Transfer Object, né? Então eu tenho minhas entidades, mas não necessariamente eu preciso ficar transitando as minhas entidades para lá e para cá o tempo todo. Então, por exemplo, a questão do alerta aqui, eu não preciso transmitir toda vez que eu for fazer uma requisição ou uma response, né? Transmitir todos os dados da entidade alerta. Não, de repente o front-end só precisa do nome e da descrição do alerta, então o DTO ele define que só é esse dado que vai ser transitado entre os sistemas. Aqui é a camada da entidade, a gente usa o pacote aqui do Lombok, do Entity, do Spring. Toda vez que a gente usar esse @table aqui, a gente vai estar definindo o nome da tabela no nosso banco de dados. E aqui a gente tem todas as notations para dizer o que é o ID, né, o que vai ser a parte única, qual que vai ser o tipo de geração, né, que no caso a gente optou sempre por sequência, né, de sequencial. E aqui diversas notações e, enfim, todos os arquivos é mais ou menos a mesma coisa. Um ponto importante que eu consigo ver aqui no Application Properties, né, que define algumas configurações da aplicação, é que o DDL Auto está update. Então, o próprio Java que vai criar o esquema do Oracle no banco de dados. Né? Eu não fui lá e criei manualmente no banco de dados. Eu deixo o Java fazendo essa atualização, então ele pega, né, o nome da tabela aqui, os campos e cria na tabela. Camada de enums, a gente tem alguns valores fixos, né, que a gente usa na nossa aplicação. Então, um que é bem tranquilo de entender aqui é o tipo de alerta. Então, um alerta para irrigar, um alerta para não irrigar. A gente tem, por exemplo, também um alerta que detecta se um sensor não está enviando nenhum alerta a mais de 10 minutos. Aqui é a nossa camada de exceção. A gente tem a nossa exceção global, né, que vai fazer o handle de exceções que não foram tratadas, por exemplo, por uma exceção de negócio, por uma exceção de recurso not found. Aqui é a camada dos nossos mappers, que vão fazer o mapeamento do que está na entidade, do que está sendo transitado ali entre as requisições. Aqui eu vejo que aqui na nossa camada que cuida das comunicações MQTT, aqui que eu assino os 3 tópicos que o sensor publica, então o sensor USP32, ele fica publicando, né, cada um X tempo nesses 3 tópicos. Aqui é a camada de repository, que a gente usa o JPA para persistência, então a gente não precisa escrever as queries básicas do SQL na mão, né? Então ele por baixo dos panos ele já cria as queries que a gente precisa. Camada de serviço a gente deixa a nossa inteligência de negócio aqui, então a gente não deixa do lado do controller, a gente deixa o controller só para expor os endpoints e as regras de negócio, a gente deixa aqui na camada de serviço. É aqui que fica o coração da nossa aplicação, né, a parte mais importante. Então é aqui que fica, por exemplo, essas regras que levam em conta tanto os dados externos ali, INP, ANA, OpenMetel, quanto os dados que chegam nos sensores. Né? Então, se a umidade for menor que 30 e os focos forem maior que 0, o alerta vai ser 1. Se o nível for maior que 5, o alerta vai ser outro. E aqui que fica as nossas regras de negócio e também as regras de negócio relacionadas às outras entidades. E essa é a nossa arquitetura aqui do lado do nosso código-fonte, né?